Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja na tua casa nessa manhã e mais um devocional para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E a palavra de hoje, dessa terça-feira, está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 24, que diz o seguinte: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Um provérbio pequeno, de um único versículo, mas poderoso para nos transformar. E aí eu fiz algumas anotações desse provérbio que eu quero compartilhar com você. Porque nos dias de hoje, é tão difícil a gente pedir perdão para as pessoas, né? É tão difícil a gente ir atrás de um perdão. Às vezes é até difícil de nós perdoarmos. E é necessário, eu sempre falo isso, que é necessário a gente ter mais coragem para pedir perdão do que para atacar alguém. É muito mais corajoso, é muito mais forte alguém que pede perdão do que alguém que ataca, alguém que ofende. Só que para ofender, né, ofender alguém é atacar alguém, e perdoar é se desarmar. Então quando eu ofendo alguém é porque eu estou atacando alguém. Quando eu estou pedindo perdão, eu estou me desarmando, eu estou arrancando as minhas armas para poder levantar a bandeira branca, como a gente vê em alguns filmes, como a gente vê em algumas cenas de guerra que a gente acaba assistindo em alguns filmes. E por que então que é mais fácil eu atacar? Por que é mais fácil eu ofender? E por que é tão complicado eu pedir perdão? Quando um soldado ele vai atacar alguém, ele vai protegido. Ele vai, além de ele estar armado, ele está protegido com um colete, com um capacete, com as suas armaduras. Ele está protegido por trás daquilo. Então para ele é muito mais fácil de ele ofender, de ele atacar. E assim também é conosco. A grande maioria das vezes, quando a gente está atacando alguém, ou seja, quando a gente está atacando outras pessoas com palavras ofensivas, nós muitas vezes estamos nos escondendo atrás daquilo que nós não queremos que as pessoas vejam que nós somos. Ou seja, um soldado ele se veste com um colete à prova de bala, se veste com óculos de proteção, ele se esconde atrás de uma estrutura. E é a mesma coisa com a gente. A gente muitas vezes, para atacar outras pessoas, nos escondemos atrás de estruturas para não mostrarmos as nossas fraquezas para as pessoas. Colocamos um capacete por cima da falta de caráter, colocamos um óculos de proteção nos olhos, colocamos luvas nas mãos que roubam, que furtam. Nós fingimos para os outros que somos felizes e ultimamente as redes sociais têm feito isso. Tem feito a gente achar que os outros são mais felizes do que nós, tem feito a gente achar que os outros são mais perfeitos, que a família do outro é mais perfeita que a minha. E às vezes nós ofendemos o outro, às vezes passamos dos nossos limites, porque nós não queremos que os outros conheçam os nossos fracassos e as nossas fraquezas, né? Não queremos que os outros vejam em nós aquilo que somos falhos e preferimos atacar as outras pessoas, porque também é um método de eu fazer com que a outra pessoa não me ataque. Então eu atacando também é um método de fazer com que a outra pessoa sinta medo de me atacar, sinta medo de me questionar, sinta medo de me confrontar nas minhas fraquezas. Então também é uma forma de me proteger. Mas a palavra de Provérbio diz que eu tenho que afastar da minha vida essas palavras, afastar da minha boca essas palavras. Então que nós possamos nessa semana, nesse dia principalmente, afastar da nossa boca as palavras perversas. Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu duvido alguém que não tenha pecado. Jesus foi o único, foi perfeito aqui. Só que é impossível alguém que não tenha cometido algum tipo de pecado. Então que a gente também possa tomar cuidado com aquilo que está saindo da nossa boca como ofensa, porque nós também somos falhos. E que a gente possa nos afastar dessas armaduras que estão nos escondendo, que estão escondendo as nossas fraquezas, para que a gente possa também pedir perdão para aquelas pessoas da qual nós ofendemos. Que nós possamos, porque nos dias em que vivemos, e é para isso que estamos sendo treinados, para sermos melhores, para sermos mais parecidos com Cristo, para nos tornarmos pessoas melhores. E aí eu fiz algumas outras anotações. Pedir perdão é fixar nossas raízes em Deus. Não perdoar é colocar uma âncora no inferno. E uma âncora é diferente de uma raiz. Presta bem atenção.
Pedir perdão é fixar nossas raízes em Deus. Não perdoar é colocar uma âncora no inferno. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza. Quando pedimos perdão, fazemos com que as nossas raízes fiquem enraizadas no Evangelho e nos alimentamos do Evangelho. Mas quando deixamos de perdoar, quando deixamos de pedir perdão, é como se jogássemos uma âncora no inferno, nos imobilizando naquele ambiente, nos dando falta de percepção e principalmente nos imobilizando naquele ambiente, nos tornando mais parecidos com o nosso inimigo e não mais parecido com Cristo. Então, querido, o que eu quero dizer para você é que não deixe com que o mundo coloque uma âncora, não deixe com que o mundo coloque uma âncora no seu pescoço, mas deixe com que Jesus torne você a raiz do Evangelho. Faça com que Ele seja a raiz, com que as tuas pernas, o teu coração, os teus olhos estejam fixados nele. Isso aqui é muito poderoso se você entender. Quando nós perdoamos alguém, é como se a gente fosse para uma guerra sem nenhum armamento. E quem é que quer guerrear sem armas? Quem é que quer ir para a guerra sem arma? Por isso que dói tanto perdoar. Porque automaticamente nós vamos estar sem armadura, sem proteção, sem munição. E por isso que dói pedir perdão. Se nós estivermos num ambiente de guerra, sem proteção, seremos facilmente atingidos. Sem armadura, levamos golpes duros, que deixarão marcas para uma vida inteira. Temos medo de aparecer sem as nossas máscaras, sem as nossas armas, porque não queremos mostrar para os outros que somos fracos. Todas essas anotações que eu tenho feito aqui têm servido para me trazer base e norte para aquilo que eu quero viver no dia de hoje, para aquilo que eu quero viver com o Senhor na minha vida. E eu termino com a mesma frase. Eu termino com essa frase que é poderosa. Pedir perdão é fixar nossas raízes em Deus. Não perdoar é colocar uma âncora no inferno. O que você quer para essa manhã? O que você quer para essa semana? Uma raiz no Evangelho ou uma âncora que te deixa preso no inferno? Cativo, escravo daquele lugar. Então que o Senhor possa tocar o teu coração. Se tiver que pedir perdão no dia de hoje para alguém, faça, não perca tempo. Porque eu tenho certeza que você vai começar a se alimentar. Esse soro que vai descer do céu para a tua vida vai fazer com que você se recupere de uma maneira tão poderosa que eu tenho certeza absoluta que a tua vida não será mais a mesma. Amém, querido? Que Deus te abençoe nessa terça-feira, em nome de Jesus, e que Ele possa tocar o teu coração, que o Espírito Santo possa te convencer de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça, em nome de Jesus. E a gente se vê amanhã, se assim Deus permitir. Um grande abraço.